Olá, querido aluno concurseiro. Nós estamos mais uma vez aqui trabalhando agora com vocês para para o concurso do IBGE, que já está aí na porta e é necessário revisarmos algumas questões, até porque diretamente veio geografia. Eu sou professor de geografia da Loja do Concurseiro, o meu nome é Helder Coelho, já tenho um bom tempo já nessa jornada de concurso, estou aqui diretamente para ajudar cada um de vocês. Desde já, boa sorte, cola em mim que vai dar realmente certo aí. Então, se nós vamos exatamente falar do concurso do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos que exatamente saber quem é logo a nossa organizadora da prova, né? E a organizadora da nossa prova é a Fundação Getúlio Vargas, né? A Fundação Getúlio Vargas, ela vai exatamente estabelecer como conteúdo programático do concurso do IBGE os seguintes tópicos. Nós temos aqui, basicamente 5 tópicos muito relevantes do concurso. O primeiro tópico está diretamente relacionado às noções básicas de cartografia, orientação, pontos cardeais, localização, coordenadas geográficas, latitude, longitude, altitude, representação, sendo leitura, escala, legendas e as convenções. Ou seja, esse primeiro momento aqui, esse tópico número 1, ele está basicamente relacionado à interpretação de mapas e à localização de pontos dentro desse mapa. O segundo momento do conteúdo programático é natureza e meio ambiente no Brasil, relacionado basicamente aos domínios climáticos e diretamente aos ecossistemas, dentro basicamente de uma visão muito importante do professor Nazis Abissaber. O item 3 vai falar no nosso conteúdo as atividades econômicas e a organização do espaço agrário, modernização e conflitos econômicos, emprego e pobreza, rede urbana e as regiões metropolitanas. Eu quero chamar a atenção de cada um de vocês, queridos concurseiros, que o número 3 ele é o mais importante nesse momento para nós. Por que ele é o mais importante? Porque ele trabalha temas muito mais relevantes diretamente aqui, das questões sérias dentro do nosso país, como por exemplo, diretamente sobre a rede urbana e também, deixa eu só subir um pouquinho bem aqui, e também sobre as regiões, diretamente as regiões metropolitanas. Então, com certeza, esse tópico ele é extremamente importante, ok? Depois nós temos o tópico número 4 do conteúdo programático, que está relacionado à formação territorial e divisão político-administrativa. A divisão político-administrativa, além da organização federativa. Nós vamos falar basicamente sobre a regionalização do IBGE, que é exatamente a nossa divisão político-administrativa. E como que o Brasil, ou seja, a República Federativa do Brasil, está diretamente formado. E depois nós vamos para a dinâmica da população brasileira, fluxos migratórios, área de crescimento e perda populacional. É exatamente então aqui que estão os 5 grandes tópicos do conteúdo programático de vocês. É importantíssimo, extremamente importante, caros amigos, que vocês conheçam o conteúdo programático exatamente aqui da Fundação Getúlio Vargas, para que não se percam estudando toda a geografia do Brasil. A intenção não é essa. Não temos uma série de aspectos aqui que não estão sendo colocados da geografia do Brasil, somente 5.
Então, nós precisamos exatamente conhecer legal os tópicos diretamente do conteúdo programático para fazer com que as questões tornem-se mais fáceis, para fazer com que você tenha mais êxito, tenha mais sucesso para resolver diretamente essas questões. As questões que nós diretamente selecionamos nesse momento agora, foram questões com um grande número da própria Fundação Getúlio Vargas. Mas aí vocês vão me dizer, Helder, pera lá, de onde você pegou essas questões? Nós pegamos basicamente de concursos mais recentes que a Fundação Getúlio Vargas fez. Exemplo disso, a Fundação Getúlio Vargas fez aí organizou prova para professor diretamente da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, da Secretaria Municipal de João Pessoa e outros mais. Então, a ideia principal é fazermos as questões da Fundação Getúlio Vargas para nós exatamente entendermos como esse elaborador, como exatamente eles acabam tendo um estilo de prova. Eu tenho certeza, se nós conhecermos mais esse estilo de prova aí do organizador, da pessoa que é responsável exatamente pela elaboração das questões, nós exatamente vamos conseguir com mais êxito, nós vamos conseguir resolver aí com mais determinação e exatamente com mais, acima de tudo, com mais segurança, ok? Então, vamos lá começar exatamente as nossas questões. Olha só aqui então, como eu falei para vocês, nós temos aqui, questão elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, aqui bem recente, 2013, SEDUC do Amazonas. Essa questão, apesar de ter sido para professor de geografia, vocês vão perceber exatamente que ela não tem nada de tão difícil assim. Nada de tão difícil. Só cola comigo para ver como é que funciona aí. Olha só então. A partir do final do século XIX, a invenção do pneu e a popularização do automóvel tornaram a borracha um produto de grande valor e de grande procura nas indústrias. No início do século XX, metade da borracha consumida no mundo saía da Amazônia. E logo o extrativismo do látex tornou-se o motor do processo de organização do espaço na região ao estimular. Caros amigos, prestem bem atenção. A história e a geografia sempre caminham juntos. Nós, exatamente geógrafos, nós nos apropriamos dos elementos da história para exatamente descrevermos situações do passado, para interpretarmos diretamente realidades pretéritas. Então, a própria questão ela está exatamente trabalhando conosco aqui um período. E que período é esse que está sendo trabalhado aqui? Preste bem atenção comigo. A questão está falando então bem aqui, no início do século XX, e aí eu já tenho que diretamente também entender aqui, diretamente falando da produção da borracha. Início do século XX está totalmente relacionado aqui ao desenvolvimento ainda da segunda revolução industrial. E o advento da segunda revolução industrial na Europa e até mesmo fora da Europa, levando em consideração a industrialização também dos Estados Unidos e um pouco mais tarde ali do Japão, o que eu vou perceber? Que um grande salto do desenvolvimento para a segunda revolução industrial, aqui, olha só comigo, a partir do final, vamos marcar bem aqui, a partir diretamente aqui, do século XIX, é diretamente o desenvolvimento da automobilística. Então, se eu já sei que o desenvolvimento da automobilística vai ser um importante salto para o desenvolvimento, mas aonde então a Amazônia vai se integrar nesse processo? Você fica me perguntando, mas Helder, o que a Amazônia tem a ver diretamente com o desenvolvimento da segunda revolução industrial no século XIX aí?
O que tem a ver aqui, ó, com a popularização do automóvel? Bem aqui, queridos e amados, diretamente aqui, ó. Vamos lá? Vamos pegar aqui e marcar pneus. É aqui que diretamente a necessidade da produção de pneus, da produção dos pneumáticos, vai gerar aqui, ó, vai fomentar a produção da borracha na nossa Amazônia. Esse é o contexto diretamente da questão. É um contexto em que eu tenho que me localizar no tempo e no espaço. No tempo, século XIX, tá certo? Segunda Revolução Industrial, Europa e fora da Europa. No Brasil, no século XIX, nós ainda estamos vivendo com muita ênfase o arquipélago agroexportador, aonde nós vamos diretamente ter lá em São Paulo, Rio de Janeiro, a produção da cafeicultura, e aqui na Amazônia, diretamente nós vamos perceber a produção da borracha. Então é dentro deste contexto que agora nós vamos começar a diretamente vir para marcarmos a questão certa. E olha só comigo então, vamos lá. Olha só. A construção de rodovias que integraram a região amazônica ao restante do país. Está certo ou está errado isso aqui? Será que está certo ou está errado? Com certeza isso está errado. Por que está errado, Helder? Porque aqui, final do século XIX e início do século XX, nós não temos aqui nós não temos diretamente, vamos subir um pouquinho, nós não temos diretamente a construção de eixos rodoviários na Amazônia. A construção dos eixos rodoviários na Amazônia começa exatamente ali no governo de Juscelino Kubitschek, com a construção da Belém-Brasília, BR-010, e vai exatamente se fortalecer a partir do projeto de integração nacional com os militares, com a Transamazônica, Perimetral Norte, Cuiabá, Santarém e por aí vai. Então, está totalmente errado falarmos sobre construção de rodovias aqui, final do século XIX, início do século XX na Amazônia. O outro momento que também eu vou perceber agora na letra B, os investimentos em construção de usinas hidrelétricas para atender às demandas de energia. Meus nobres amigos, presta atenção aqui com o gordinho, ó. Será que nós vamos ter bem aqui a construção de usinas hidrelétricas nesse contexto do final do século XIX e início do século XX? Não! A construção exatamente das grandes hidrelétricas na Amazônia também vão se estimular a partir só da segunda metade do século XX, principalmente a partir dos militares no poder. E eu não tenho exatamente a produção da borracha necessitando aqui da construção dessas usinas hidrelétricas. Perfeito? Então, vem comigo agora, vamos para a letra C. Vamos lá para a letra C. Olha só. A construção de portos de Belém e de Manaus para exportar a produção da borracha. Essa aqui tá bonita. Essa tá legal. Mas segura aí. A incorporação de Rondônia ao território brasileiro e a fundação da cidade de Porto Velho. Com certeza isso está errado. Por que está errado? Lembra exatamente que o território que vai ser anexado exatamente ao Brasil no início do século XX, nós vamos ter diretamente o território do Acre, tá certo? E não diretamente a incorporação de Rondônia, e sim o Acre em 1910, que o governo brasileiro compra o Acre diretamente do governo boliviano. E na letra E, nós vamos então pensar o quê? A instalação de indústrias de base que realizavam a transformação do látex em borracha.
Agora vem a dúvida, C ou E? Com certeza a letra certa é a letra C. Com certeza está relacionado à construção dos portos de Belém e de Manaus, quando exatamente Belém e Manaus começam cada vez mais a ganhar status de cidades mais importantes dentro da Amazônia brasileira. E também está errado aqui na letra E, quando eu vou perceber, olha só comigo, ó, que a produção da borracha, ela está diretamente relacionada à indústria de base. Isso diretamente não existe, ok? Então, é exatamente a letra C, a construção dos portos de Belém e de Manaus, que vão exatamente atender as necessidades da produção da borracha lá no exterior. Aquilo que os historiadores chamam que Belém e Manaus vão viver exatamente o período áureo da borracha. Para os franceses, alguns chamam diretamente de Belle Époque, né? Mas nós vamos perceber diretamente grandes transformações no cenário paraense, no cenário no cenário manauara, no sentido diretamente, né, de construção do Teatro da Paz, do Teatro Amazonas, diretamente no europismo dentro de grandes obras arquitetônicas, de cinemas, de igreja e por aí vai, ok? Então, é exatamente aqui a letra C como a questão certa que está envolvendo a formação histórica da Amazônia. A formação histórica da Amazônia atendendo às necessidades aí, atendendo às necessidades internacionais. Perfeito? Temos que lembrar que antes aqui da produção da borracha, nós temos uma economia anterior que é chamada drogas do sertão, tá certo? As especiarias, cravo, canela, castanha do Pará. Só que diretamente o comando da questão, ele pede para marcar, ó, ele pede para fechar o período do final do século XIX, e início do século XX. Final do século XIX, início do século XX, é a economia gomífera, é a economia da borracha, é diretamente o atendimento das necessidades internacionais. Perfeito? Espero que todos tenham analisado comigo e tenham acertado, hein? Vamos agora continuar nessa levada aí, ó. Vamos continuar nessa levada aqui ainda da formação espacial do Brasil. Como nós vamos ter aproximadamente aí a ideia de 15 questões de geografia no teu concurso, então este momento aqui, essa parte da formação espacial brasileira, ela é sim também uma parte bem cobrada e muito importante, porque é na formação espacial que nós vamos compreender aí grandes transformações, né? Nós vamos compreender a realidade do Brasil de hoje. Então veja só comigo, olha só, observe a ilustração cartográfica. Essa ilustração cartográfica, ela está diretamente remetendo um pensamento do chamado arquipélago agroexportador. O que é o arquipélago? Né? O arquipélago é o chamado conjunto de ilhas. São as ilhas econômicas que vão basicamente começar diretamente a serem produzidas no início da colonização, terminando mais ou menos esse estilo de arquipélago agroexportador no início do século XX. Então, nós temos um período gigante nessa estrutura agroexportadora. Arquipélago por quê? Porque é um conjunto de ilhas, só que são ilhas econômicas. Que ilhas são essas, Helder, que você está diretamente se referindo? Nós estamos nos referindo aqui, ó, se é diretamente aqui século XVII, então nós estamos falando bem aqui, ó, a produção aqui na Amazônia das drogas do sertão, como eu te falei agora há pouco, um pouco antes da produção da borracha. Lembra diretamente que nós temos no litoral brasileiro aqui uma primeira atividade de contato dos lusitanos, com os nativos, que vão ser chamados de índios, que é diretamente a produção aí do pau-brasil. Mais tarde, nós vamos ter, principalmente a partir de 1530, a produção aqui, ó,
a produção na área verde do nosso mapa aqui, ó, a produção do pau-brasil, ajudando na produção do pau-brasil como economia secundária a atividade da pecuária, e também mais tarde um pouquinho na região das Minas Gerais, nós vamos ter diretamente aqui a produção do ouro, a mineração aurífera, e o sul do Brasil, que tem diretamente aqui, ó, um processo de colonização um pouco mais diferenciado, que alguns autores chamam exatamente de colônia de povoamento. A colônia de povoamento. Veja bem, isso eu estou me referindo aqui, ó, ao século XVII. Mais tarde, outras atividades vão ser inseridas. Eu posso substituir aqui, no século XIX, a produção das drogas do sertão pela borracha. Eu vou introduzir a economia cafeeira em São Paulo, Rio de Janeiro, aí na região sudeste. E aí as atividades elas vão cada vez mais ficar numa configuração de ilhas. Por isso que o grande historiador Boris Fausto trabalha o pensamento exatamente de arquipélago agroexportador. Então, se eu já percebi que este mapa, na minha questão, ele está diretamente falando de formação histórica, eu tenho que remeter de formação histórica, de formação espacial do Brasil, eu tenho que remeter o meu pensamento para a ideia do arquipélago agroexportador, para o arquipélago diretamente agroexportador, ok? Então vamos lá agora. E Helder, vai cair mapa para mim analisar? Com certeza, Fidinho, com certeza. Os mapas, eles são fundamentais. Os mapas são fundamentais, né? Por isso que eles pedem a cartografia. Então o mapa, ele ajuda diretamente a interpretar a realidade. Tu tens que analisar o mapa como um aliado teu no momento que tu estiveres fazendo as tuas questões. Nada de passar muito rápido por ele. Analisa devagar, com cuidado, vê o título lá, como exatamente nós fizemos bem aqui, ok? Vê o título, a legenda, escala, tudo bonitinho. Então vem bem aqui comigo, ó. Em relação à formação do território brasileiro, dentre as alternativas, a correta é: foi o Tratado de Tordesilhas que garantiu a atual extensão territorial. Com certeza isso está errado. Errado por quê? Por que nós vamos perceber? Porque o Tratado de Tordesilhas que está fazendo aqui, o Tratado de Tordesilhas que está fazendo a divisão entre a América Portuguesa e a América Espanhola, ele é um tratado que diretamente ele é desrespeitado por Portugal. Portugal, ele vai diretamente avançar sobre ele, principalmente quando nós vamos ter alguns elementos. O principal elemento de ultrapassar o Tratado de Tordesilhas vai ser a União Ibérica, de 1580 a 1640. Então, como a questão fala, ó, o Tratado de Tordesilhas que garantiu a atual extensão. Não, o Tratado de Tordesilhas não garante isso. Olha a letra B. A maior alteração em nosso mapa ocorreu com a anexação das terras que hoje formam o estado do Acre. Pensa comigo, pensa logicamente comigo, minha gente. Pensa logicamente comigo. Será que ocorre diretamente aqui, ó, ocorre diretamente a maior anexação do Brasil quando nós vamos diretamente aqui, ó, incorporar o estado do Acre? Com certeza não, até porque o estado do Acre é um estado de dimensões bastante reduzidas. Então eu não posso diretamente dizer que a maior, olha só a relação bem aqui, ó, que a maior alteração está quando o Brasil anexa o Acre nos limites da nossa fronteira. Isso não é cabível. Na letra C, o que eu vou perceber? A marcha para o oeste foi um grande movimento de ocupação na região sul e sudeste, facilitando a disponibilidade de terra e a construção de estradas.
né? Também nós não podemos marcar esse sentido de que a marcha do Oeste ela vai contribuir diretamente para essa construção de estradas e disponibilidade de terras. A questão diretamente que elimina, a questão que diretamente acaba eliminando aqui, ó, é colocar a marcha do Oeste nesse momento de formação espacial aqui. Nesse momento de formação espacial, ok? Então vamos lá. Olha só, nós já tiramos bem aqui o Tratado de Tordesilhas, ele não garante que o Brasil vai ficar um país extenso como é hoje, porque os portugueses ultrapassam o Tratado de Tordesilhas. A anexação do Acre não é a nossa maior anexação territorial, não é a maior conquista territorial, e a marcha do Oeste está dentro de um contexto meio complicado aqui, está num contexto exatamente fora de rota. Então, já não está na A, na B e na C, vamos ver mais adiante. Bora ver se nós encontramos aqui. Lembrando do comando, ó, nós estamos falando da formação do território brasileiro. A maior alteração em nosso mapa ocorreu quando Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, que legalizou a posse efetiva pelos portugueses das terras situadas além dos limites de Tordesilhas, antes pertencentes à Espanha. Tá bonita essa questão. Vem comigo agora aqui, ó, e vê. Foi durante o período republicano que os luso-brasileiros conquistaram a maior parte das terras que hoje integram este território. O erro está bem aqui, ó, dizer que foi diretamente o período republicano que nós tivemos as nossas maiores conquistas territoriais. Não é. Por isso que a letra correta, então, é diretamente, aparece a letra D de dado. Ok? É a letra D de dado porque os portugueses, ao ultrapassarem o Tratado de Tordesilhas, vai ocorrer a necessidade diretamente de se assinar um novo tratado que vai exatamente existir essa assinatura aqui diretamente aqui que vai ser o Tratado de Madrid. E no Tratado de Madrid o Brasil já tem quase que as suas atuais configurações, ok? Então nós temos diretamente aqui, ó, a ideia do Brasil tornando-se um país gigante em virtude do ultrapassar o limite do Tratado de Tordesilhas, de exatamente estimular a apropriação dos bandeirantes, da ocupação do gado além do Tratado de Tordesilhas. Todos esses elementos vão contribuir para que o Brasil torne-se esse país gigante como é exatamente hoje. Perfeito? Uma questão boa, uma questão legal que fala diretamente aqui sobre a nossa formação. Ainda na pegada de formar o território brasileiro. Volto a te dizer, a intenção aqui não é fazer história, mas a intenção aqui é diretamente pegar os elementos da história para que eu entenda como que o Brasil ele é organizado hoje, como que o Brasil diretamente ele monta a sua base produtiva, a sua base populacional, como que o Brasil ele se configura em aspectos econômicos, em aspectos políticos, em aspectos culturais. Olha a terceira questão. A partir do século XVI, com a ocupação europeia, o espaço geográfico brasileiro passou por intensas transformações no processo histórico de ocupação e organização regional. Destaca-se. Então, sempre é importante, minha gente, sempre é importante fazer o quê? É importante nós, quando estivermos falando, quando pegar uma questão de formação histórica, logo aqui, ó, compreender o contexto histórico. Então, o contexto histórico que está sendo colocado agora, bem aqui, ó, século XVI. Século XVI é início realmente da nossa colonização.
Está basicamente relacionado ainda às atividades ali do pau-brasil e cana-de-açúcar. Então, o que nós vamos perceber? Se eu já compreendi o contexto histórico, eu vou exatamente compreender o que está acontecendo agora. Vem para a letra A comigo. Ó. A mineração no Brasil durante o período colonial, considerada a atividade responsável pelo início da colonização na Amazônia. Isso com certeza está errado. Por que está errado? Porque diretamente nós vamos pegar que a mineração na Amazônia está errado, porque no século XVI aqui, ó, vai ser mais um pouquinho ainda, inclusive, não vai estar relacionado à mineração aqui na Amazônia. Aqui no século, principalmente mais tarde lá, início do século XVII, a Amazônia está relacionado à ocupação das drogas do sertão, também chamado aí de especiarias da Amazônia. O cravo, canela, a castanha do Pará, a pimenta do reino, né? São os nossos produtos mais exóticos, né? São os nossos produtos da farmacologia e que hoje esses produtos fazem o maior sucesso a nível internacional, que servem de banho, cheiro do Pará, chega-te a mim, faz querer quem não me quer, né? Amansa, branda e quebra chibança. Essa que é a ideia aqui, então não vai confundir, ok? A Amazônia no século, principalmente mais na frente um pouquinho, no século XVII, é diretamente droga do sertão, especiarias, e não a mineração. A letra B. A cafeicultura, que se expandiu pela região sul do país, a partir do século XVI, foi um fator decisivo na ocupação da parte setentrional da região. Opa, eu estou falando que a cafeicultura ela está diretamente aqui, ó, sendo uma atividade desenvolvida no século XVI, e isso está errado, porque a cafeicultura é uma atividade do século XIX e não no século XVI. Vem para a letra C. A cultura de arroz e da soja proporcionaram o início do povoamento no Centro-Oeste. É brincadeira, hein, gente? Brincadeira porque eu vou associar a soja bem aqui com a produção do espaço no século XVI. Isso não pode. De forma alguma, isso invalida diretamente a questão. Vamos lá, então. Vamos lá para as outras questões. Uma das primeiras formas de organização do espaço após a chegada dos colonizadores resultaram no desenvolvimento da economia do açúcar em terras do Nordeste. E a letra E. Ao contrário das demais regiões do país, a colonização europeia no Sudeste se fez à base de pequenas propriedades. Qual eu marco, Helder, agora? Então, com certeza, eu vou marcar a letra D. E por que eu estou marcando a letra D? Por erros gravíssimos em que a letra E encontra, principalmente quando se fala bem aqui, ó, que diretamente aqui, ó, a ocupação no Sudeste está exatamente se fazendo em pequenas propriedades. Não, século XVI está intimamente relacionado à economia açucareira nas terras do Nordeste principalmente. Por que do Nordeste? Por que do Nordeste? Primeiro, por uma questão naturalmente de localização litorânea. Segundo, pela própria presença de um solo que é favorável, que é o solo de Massapê. E também essa produção ela vai ganhar um ritmo mais acelerado na medida em que acaba sendo implantado nessa produção açucareira diretamente aquilo que nós chamamos de sistema de plantation. Lembra comigo, ó, sistema de plantation, importantíssimo isso para ti. Até porque o sistema de plantation ele vai ser o principal vértice do processo de ocupação colonial no Brasil durante um longo período. Mão de obra é a mão de obra escrava, é a mão de obra que exatamente está vindo do continente africano. Além da mão de obra ser escrava, a produção ela é voltada para o mercado
externo, o que vai já materializar o pacto colonial. Além da produção ser diretamente voltada para o mercado externo, presença do latifúndio, que aí já está vindo esses latifúndios aí como uma própria herança das capitanias hereditárias, a ideia da concentração de terras, e também a monocultura, uma atividade sendo considerada a mais importante. Ok? Então, na formação espacial do Brasil, não vai esquecer. Quando nós falamos de formação espacial, você vai lembrar do período, basicamente, do início de 1500 até aqui fechando. Eu vou fechar até 1929. Por que 1929? Porque vai marcar diretamente a crise da Bolsa de Valores de Nova York, o que gera para nós, no século XIX, a crise da economia cafeeira. Então, entender a formação histórica do Brasil é entender um quebra-cabeças. E nesse quebra-cabeça, lembra que quando você está fazendo um quebra-cabeça, quando você está montando um quebra-cabeças, você está colocando peça por peça. Aí eu coloco diretamente a primeira peça, pau-brasil, bem aqui no início. Depois eu vou pegar no Nordeste, a cana-de-açúcar. As duas peças que vão ajudar aqui para a Amazônia. Primeira, drogas do sertão. Depois, diretamente, a borracha. Lá na região das Minas Gerais, eu já vou falar da produção do ouro. Depois eu vou pegar aqui uma importante peça na formação, que é, aí vindo para o Sudeste, o café, que vai ser a principal base da economia brasileira no século XIX, e o sul do Brasil, que tem um processo de colonização diferenciado, que vai ser diretamente uma colônia de povoamento. Essa que é a ideia exatamente principal que tem que ficar na tua cabeça, que a formação histórica do Brasil é um quebra-cabeças e cada peça montada vai representar diretamente aí uma atividade econômica dentro de um período e também dentro de um determinado espaço, dentro de um determinado território.